Olá, meu nome é Guilherme Castelar e você está ouvindo mais uma edição do podcast Abelha. Este programa faz parte de uma série de entrevistas que fizemos com os coordenadores das pesquisas sobre polinizadores no Brasil e que foram financiadas pela chamada pública número 32/2017, CNPq, MCTIC, IBAMA e Abelha. A intenção é divulgar os principais resultados e benefícios para a sociedade dos estudos que eles lideraram e que foram concluídos em novembro de 2022. As demais entrevistas estão disponíveis no site da Abelha, no nosso canal no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Lá no site tem também mais informações sobre a chamada pública. Neste programa, nós conversamos com a bióloga Maria Cristina Gaglianoni, que fez um trabalho muito interessante sobre abelhas nativas e a polinização do café. Meu nome é Maria Cristina Gaglianoni e eu sou professora e pesquisadora da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, aqui em Campos dos Goytacazes, no norte do estado do Rio. Na chamada pública, nós estamos desenvolvendo um projeto que se chama Serviço de Polinização nas principais regiões produtoras de café no Brasil, biodiversidade, avaliação bioeconômica e intensificação ecológica. Então, dentro desse projeto, o nosso principal objetivo foi diagnosticar quem são os polinizadores de duas espécies de café, que são as duas espécies mais cultivadas no Brasil, café arábica, que é o Coffea arábica, e o café conilon, que é o Coffea canephora. Esse trabalho, nós estamos numa fase final de compilação de todas as informações, mas até o momento a gente tem como principais resultados uma grande riqueza de espécies de abelhas como principais polinizadores das duas espécies de café. Então, até o momento, o que a gente sabe é que mais de 70 espécies polinizam, são potenciais polinizadoras dessas duas espécies, do café arábica e do café conilon, em geral, mas quando a gente vê, existe uma grande similaridade na composição de espécies, de polinizadores dessas duas espécies de café, sendo que mais de 50 espécies estão presentes em cada uma delas. Então, isso mostra para a gente que a riqueza de espécies de abelhas que está usando o café e que está polinizando, ela é muito grande, muito alta. Isso varia entre as áreas e nós verificamos uma diferença considerável quando nós comparamos as áreas do norte do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo com áreas do Paraná, por exemplo, onde no Paraná o principal polinizador foi a Apis mellifera, com mais de 80% das abelhas, enquanto que essa proporção foi diferente nas regiões do Rio de Janeiro e Espírito Santo, onde mais de 80% a gente teve de abelhas sem ferrão. Então, mostrando que as abelhas nativas, elas estão muito mais presentes nas áreas do Rio de Janeiro e Espírito Santo do que no Paraná. Os nossos estudos, eles têm concluído que isso tem uma relação muito direta com a paisagem no entorno. A gente sabe que nas áreas do Paraná, no oeste do Paraná, onde foi feito o trabalho, houve uma devastação muito intensa, muito grande, e hoje essas áreas do café, elas têm no seu entorno grandes monoculturas, e principalmente de soja e outras, e isso afeta bastante a possibilidade de existência dessas populações de abelhas nativas, o que nos mostram que a paisagem nas áreas mais do sul do Espírito Santo e norte do Paraná, norte do Rio de Janeiro, onde a gente estudou, existe maior possibilidade de ocorrência dessas espécies de abelhas sem ferrão, que são espécies nativas, e isso está sendo refletido na composição de espécies, então, que poliniza o café nessas áreas. Um outro resultado importante do nosso estudo é que essas abelhas que estão nas áreas dos cafeeiros, elas ocorrem no entorno, e isso é muito importante porque a maioria delas são abelhas pequenas, que têm um raio de voo relativamente pequeno,
E a presença, então, dessas populações durante todo o ano em áreas próximas ao café, isso é muito importante para a própria produtividade do café. Como o cafeeiro tem um período de floração muito curto, muito intenso em um período curto, é necessário que sejam tomadas medidas para conservar essas áreas de entorno de maneira que favoreça a presença das populações de abelhas ao longo do tempo. Então, nós vimos, por exemplo, uma das espécies que foi bastante presente nas espécies, desculpa, no café, foi uma abelha sem ferrão, que é a Asphasiana quadripunctata. E o estudo do material que essas abelhas carregam nas suas corbículas, né, revelou que ela usa, além do café, outros 78 tipos de plantas do entorno. Então, isso nos mostra que, para a abelha, o café não é suficiente como fonte de recurso. Então, as abelhas que estão polinizando o café, elas precisam dessa área de entorno com outras fontes de recursos para que ela sobreviva durante a florada também, mas principalmente ao longo do ano, quando o café não está em floração. Um outro resultado bastante importante no nosso ponto de vista é que o estudo da paisagem ao redor das áreas de café nos mostrou que a extensão dessas áreas, ela afeta, das próprias áreas de plantio de café, ela afeta ou pode afetar na biodiversidade de polinizadores em geral. Então, o que nós verificamos é que nas áreas onde nós temos plantios de café compondo a maior parte da paisagem ao redor de um ponto de estudo, e isso afetou drasticamente na comunidade de abelhas de orquídeas, que são um elemento importante na paisagem, considerado inclusive como bioindicador. Então, em áreas com maior extensão de café plantado e, consequentemente, menor extensão de outras paisagens, inclusive de florestas, nós verificamos que a comunidade de Euglossina é afetada negativamente. Euglossina é esse grupo de abelhas de orquídeas, que são importantes polinizadores nas matas e em outras regiões. Então, uma das nossas principais conclusões é que nós precisamos olhar e entender o entorno em que estão essas áreas, né? Dentro da nossa área de estudo, que compôs aí áreas nos estados, principalmente do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Paraná, a gente conseguiu ver diferenças bastante marcantes, principalmente em função da paisagem, do entorno das áreas de plantio. E isso nos parece, então, ser de grande importância para tomar medidas práticas e repensar modelos de agricultura de modo a conseguirmos alcançar uma agricultura mais sustentável e que leve em consideração aí a manutenção e conservação dos polinizadores. A Maria Cristina explicou para nós que os cafeicultores não são os únicos beneficiados pelas revelações do estudo. Nós entendemos que esses resultados, eles são de importância imediata para o produtor, para o cafeicultor. Então, os nossos resultados trazem uma lista, né, de potenciais polinizadores que estão presentes nas várias regiões, e entender que a presença desses polinizadores é importante, que eles estão fazendo um papel fundamental, é o primeiro passo para que o cafeicultor entenda e preserve a biodiversidade que ele tem na sua área. O que nós verificamos é que, para o café arábica, por exemplo, a presença desses polinizadores aumenta em até 27% da produtividade. Então, esse é um fato de relevância imediata. No caso do café conilon, do Coffea canephora, essa é uma espécie autoincompatível. Então, na ausência do polinizador, não vai haver formação de fruto.
Então, é mais ainda evidente a importância de se conhecer e preservar os polinizadores. Então, o cafeicultor é o primeiro beneficiado com esses resultados. Mas, como o nosso intuito também foi entender a paisagem, a gente considera que os resultados são importantes não só para o cafeicultor, mas para outros produtores, para outros agricultores, né, de outras que utilizam outras culturas nessas regiões, e também para gestores, na medida em que nós temos dados mostrando que a paisagem, uma paisagem mais heterogênea, ela pode ser muito benéfica para a manutenção dos polinizadores nas áreas de cultivo. Então, pensando não só no produtor de café, mas que nessas regiões deve ser evitada a monocultura e deve-se ter atenção com esses polinizadores nativos para que eles se mantenham nessa paisagem agrícola, beneficiando não só a produção do café, mas também a produção de outros cultivos nessas regiões. A pesquisadora explica ainda que as descobertas científicas de sua equipe servem para orientar as autoridades para a definição de políticas de conservação, tanto das matas quanto das abelhas nativas. O que nós propomos, né, o que nós sugerimos a partir desse conhecimento é que a criação de abelhas sem ferrão, por exemplo, ela pode ser incentivada. Espécies que ocorrem no local, é muito importante esse ponto, né? Elas podem ser incentivadas de maneira que elas estejam na região e que possam ser consorciadas, vamos dizer, né, com esses plantios de café. Nessas nossas regiões, nessas nossas áreas de estudo, as abelhas sem ferrão foram, no total, até mais abundantes do que a própria abelha africanizada, a apis mellifera. Então, a gente sugere aí que ações que promovam a criação das abelhas sem ferrão da própria região, elas sejam efetivadas de maneira que o próprio produtor possa ser beneficiado, o próprio produtor de café, mas também isso estaria beneficiando outros cultivos na região. Além disso, o que a gente verifica é que precisa haver uma maior intensificação na proteção das áreas naturais, dos fragmentos florestais nessas regiões. Algumas delas têm mais fragmentos hoje do que outras, né, de vegetação nativa, de floresta nativa, e a manutenção dessas áreas ela é muito importante, porque nós temos ali a necessidade de manter essas populações de polinizadores. Então, eu acredito que esses dados eles possam embasar essas políticas de maior proteção a essas áreas, mesmo porque muitos desses polinizadores eles podem estar entre, não só nas áreas nativas, né, mas utilizando-se de recursos nas áreas de produção e fazendo essa paisagem heterogênea, né, fazendo com que esses polinizadores estejam por mais tempo e em maiores populações nessas regiões. Lembrando, tá, que você ainda pode ouvir as outras 8 entrevistas com os resultados das demais pesquisas da chamada pública no nosso site, abelha.org.br, no nosso canal no YouTube e também nas principais plataformas de podcast.